A todos, graça e paz. Quando lemos a Bíblia, vemos que fatos do passado se repetem nos dias de hoje, sejam fatos bons ou fatos ruins. Hoje vamos ver uma situação que aconteceu na igreja de Éfeso e que é claramente vista nos dias de hoje. Vamos falar sobre os falsos mestres. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela nova vida juntamente com Cristo. Te pedimos a tua orientação e que o Senhor nos abençoe com a tua sabedoria. É em nome de Jesus que oramos a ti. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 3 ao versículo 16. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentações, e em laços, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Em nossa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a mansidão, o amor e a paciência. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e sem repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Estando Timóteo na cidade de Éfeso, ele recebe de Paulo estas instruções sobre o que deveria fazer. Na igreja em Éfeso, vários falsos mestres estavam querendo perturbar o Evangelho de Cristo, com mensagem de base judaizante e de base pagã. Mas Paulo, sabedor de todas essas coisas, orientado pelo Espírito Santo, escreve para Timóteo para ensiná-lo. Paulo descreve algumas das características dos falsos mestres, para que Timóteo pudesse identificá-los e tomar as devidas providências. No versículo 3, Paulo apresenta 3 características, como está escrito: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. A primeira característica é sobre a pessoa que ensina outra doutrina que não seja o Evangelho de Cristo. Quando Paulo diz que estava sendo ensinada outra doutrina, não é no sentido de que existia uma outra doutrina também certa, mas é no sentido de que esta outra doutrina estava errada, completamente diferente daquilo que Paulo havia ensinado para Timóteo. Então Timóteo deveria ficar atento a este tipo de ensinamento falso e não permitir que fosse propagado. A segunda característica é sobre o que diz esta outra doutrina. Ela não está conforme às sãs palavras de Jesus Cristo, ou seja, o falso mestre não concordava com o ensino de Jesus e, de uma maneira muitas vezes até sutil,
queria ensinar esta falsa doutrina que era contra o Evangelho de Cristo. A terceira característica é o fato de que essa falsa doutrina não está conforme a piedade. Entenda-se por piedade o Evangelho de Cristo. Nos versículos 4 e 5, Paulo apresenta o comportamento do falso mestre, conforme está escrito: é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Primeiro ponto: os falsos mestres tinham o comportamento de intelectuais, ignoravam o Evangelho de Cristo como se fosse um ensinamento errado, se aproximavam dos irmãos da igreja querendo saber o que eles acreditavam, apenas para poder contra-argumentar e pregar a falsa doutrina. Com relação ao Evangelho de Cristo, esses falsos mestres não sabiam nada. Outro comportamento dos falsos mestres era de ter o desejo por debates sobre assuntos espirituais e terrenos. Estes debates eram constantes e infrutíferos. Tais debates causavam discórdias entre as pessoas e nunca terminavam. Os falsos mestres sempre ficavam debatendo, debatendo e debatendo, apenas pelo prazer de debater, e queriam mostrar que sabiam alguma coisa, mas na verdade não sabiam nada e tinham a intenção perversa e maligna, pois não tinham conhecimento de Jesus, que é a verdade. Conversar sobre assuntos concernentes a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo é saudável, desde que seja aos olhos da Palavra de Deus e não aos olhos daquilo que uma pessoa ou outra pensam. Conversar para aprender e crescer espiritualmente é bom, mas discutir para mostrar quem sabe mais é tolice. O cristão não fica buscando o entendimento, pois o entendimento quem dá é Deus através do Espírito Santo para aqueles que ouviram e creram no Evangelho, conforme está escrito em Isaías 43:10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. O Evangelho de Cristo não dá a salvação para aquele que for um bom aluno, para aquele que vai estudar e entender a palavra e que vai fazer uma prova e tirar uma nota 10 celestial. O Evangelho de Cristo é para salvar aqueles que primeiro irão ouvir, depois irão crer e somente depois irão entender. Faz parte do entendimento do cristão não ficar discutindo com tolos, conforme está escrito em Provérbios 26:4, parte A. Não responda ao tolo segundo a sua estultícia. Terceiro ponto. Outro comportamento dos falsos mestres é que eles acreditam que a piedade é fonte de lucro. Lembrando mais uma vez que piedade é referente ao Evangelho de Cristo. Portanto, os falsos mestres acreditavam que ser mestre religioso era uma boa fonte de renda financeira e que por ela poderiam viver. Tal mal não é um fenômeno que acontece somente nos dias de hoje, e isto já acontecia há muito tempo. Nos versículos de 6 a 8 está escrito: mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Vamos analisar estes versículos. Primeiro, Paulo mostra para Timóteo que existe um lucro no Evangelho de Cristo, mas este lucro não é financeiro, é o lucro do contentamento. Ter uma vida com contentamento é viver satisfeito em qualquer situação da vida, como disse Jesus em João 16:33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Este bom ânimo que Jesus fala
é o estado de contentamento que o cristão vive. Segundo, Paulo também lembra Timóteo nos versículos 7 e 8 que as pessoas nascem e morrem sem terem nada, e que mesmo tendo pouco, o cristão terá uma vida contente, conforme está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33 e 34. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O cristão não está livre de ter preocupações com as coisas do dia a dia, de se preocupar com o trabalho, com o lar, com a saúde, com os filhos, enfim, de se preocupar com várias coisas para o seu próprio bem. Isto é lícito. O que o Evangelho de Cristo vem mostrar para a pessoa é que ela pode viver com pouco e ser feliz, ter contentamento. É isto. O Evangelho não está querendo impedir que a pessoa tenha riquezas, mas que a pessoa não deve fazer da riqueza o seu Deus, conforme está escrito em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Para concluirmos, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus e buscam em Deus a orientação necessária para viverem neste mundo. Os filhos de Deus não buscam a sabedoria humana como recurso para esta vida. No mundo, desde sempre, existem pessoas que querem distorcer o Evangelho de Cristo em benefício próprio, mas vamos fazer algo que compete aos filhos de Deus fazerem, que é vigiar e orar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela orientação do seu Santo Espírito e que o Senhor sempre tenha misericórdia de nós e nos dê discernimento para nos afastarmos dos falsos mestres. É em nome de Jesus que oramos a Ti. Amém.